do ofício das leituras do dia 7 de maio de 2022, sábado da terceira semana do tempo pascal. Do comentário de São Cirilo, bispo de Alexandria, sobre o Evangelho de São João, século V. Cristo ofereceu o seu corpo pela vida de todos. Eu morro por todos, diz o Senhor, para que todos tenham a vida por meu intermédio. Eu morro para resgatar a carne de todos pela minha carne. A morte morrerá na minha morte, e juntamente comigo ressuscitará a natureza humana do letargo em que caíra. Com esse fim me tornei semelhante a vós, um homem autêntico da descendência de Abraão, para ser em tudo semelhante a meus irmãos. Compreendendo perfeitamente isso, diz-nos também São Paulo: visto que os filhos têm em comum a natureza de sangue e de carne, também ele tomou a mesma natureza, a fim de aniquilar, por meio da morte, o poder daquele que detinha o império da morte, isto é, o diabo. Ora, o poder daquele que tinha o império da morte, e por conseguinte a mesma morte, nunca poderia ser aniquilado se Cristo não se tivesse oferecido a si mesmo por nós. Foi imolado um só em redenção por todos, porque sobre todos reinava a morte. Cristo, oferecendo-se por nós a Deus Pai como sacrifício imaculado, afirma num salmo: não quisestes sacrifícios nem oblações, mas formastes-me um corpo. Não me pedistes holocaustos, nem sacrifícios pelos pecados. Então eu disse: eis-me aqui. Foi, portanto, crucificado por todos e por causa de todos, para que, tendo morrido um por todos, todos vivamos nele. Era realmente impossível que a vida ficasse sujeita à morte ou sucumbisse à corrupção natural. Que Cristo tivesse oferecido a sua carne pela vida do mundo, podemos reconhecê-lo por aquelas palavras que disse: Pai Santo, guarda-os. E logo a seguir: por eles eu me santifico. Diz: santifico-me, isto é, consagro-me, ofereço-me, como sacrifício imaculado de suave perfume. Com efeito, tudo o que era oferecido sobre o altar era santificado ou chamado santo segundo a lei. Cristo, portanto, deu o seu corpo em sacrifício pela vida de todos, e assim nos foi comunicada de novo a vida por meio dele. Como isso se realizou, vou procurar dizê-lo na medida do possível. Depois que o Verbo vivificante de Deus habitou na carne, restituiu à carne o seu próprio bem, ou seja, a vida. Estabeleceu com ela uma comunhão verdadeiramente inefável e tornou-a vivificante, como ele o é por natureza própria. Por isso, o corpo de Cristo dá vida a todos os que dele participam. Repele a morte dos que estão sujeitos à morte e livra-os da corrupção, porque em si mesmo possui o germe que elimina toda a corrupção.